Cuiabá teve origem numa movimentação bandeirante rumo ao oeste. E nesta caminhada, que inclusive recuou o Tratado de Tordesilhas, foi dar, vamos dizer, quase que nos limites, essa movimentação em busca de índios, porque São Paulo não importava escravos africanos, era raríssimo. Eles vinham, capturavam os índios e levavam para São Paulo para formar as aldeias. Tanto assim que São Paulo tem Barueri, entendeu? Pari. Então são nomes indígenas que eram onde os índios eram domesticados para servir como mão de obra. E o segundo intuito era realmente descobrir as jazidas de prata ou de ouro. No caso nosso foi as minas de ouro, inicialmente no Cochipó e depois no Rio Cuiabá. Inicial, digamos assim, gestor da história de Cuiabá, ele é caracterizado de tamanha importância para a coroa portuguesa, porque Cuiabá foi a raia máxima da fronteira oeste. Só que Cuiabá não existia ainda independente, ele pertencia à capitania de São Paulo. Eram chamadas as Minas do Cuiabá. E o governador Rodrigo César de Menezes saiu de São Paulo e veio morar em Cuiabá, em 1726. Aqui chegou em novembro de 1726 e já em 1º de janeiro ele funda a Vila Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá. Por quê? Porque o lugar que estava um governador, um capitão-general, não poderia ser um arraial. E além disso, ele criou o Senado da Câmara, os primeiros vereadores, trouxe ouvidores, provedores, enfim, criou um campo administrativo para arrecadar impostos, para fiscalizar a entrada e saída de ouro, enfim. Portugal criou em Cuiabá uma vila especial que era a raia máxima da fronteira oeste. Então, esse momento fundador foi de muita significação. Porque muita gente, ao estudar Mato Grosso, acha que Vila Bela, lá no Guaporé, que foi a raia máxima. Não, foi depois. Mas o interesse da coroa era garantir a posse nessa fronteira oeste. E para isso, ao mesmo tempo que a fiscalização incidia, eles davam benefícios para os índios ficarem, para os açorianos virem morar aqui, ou seja, povoar essa fronteira, impedindo que os espanhóis reivindicassem terras aqui. Então, esse momento foi muito importante, que foi o momento do nascimento. E, pela sua significação, Cuiabá manteve uma hegemonia que mesmo mais tarde, em 1748, criando a capitania e construindo Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá ainda continuou a ser um entreposto fundamental na política colonial portuguesa. Cuiabá, como eu falo, Mato Grosso em geral, mas Cuiabá em especial, é um território em trânsito. Então, nós tínhamos aqui os Bororo, outras nações indígenas, que foram
arrancados do seu território e foram levados como mão de obra e utilizados ali também como mão de obra. Agora, os conflitos, naturalmente, existiram muitos. Todos queriam ser reis, todos queriam ter cargos, todos queriam encher as algibeiras e ir embora. Quer dizer, na verdade, foi uma terra importante para a sedimentação de Mato Grosso, mas ela incorporou inúmeros conflitos, além do conflito com as nações indígenas, os Paiaguá, não é? Os canoeiros e depois os Guaicurus cavaleiros. Eles defendiam as suas terras da maneira como podiam. Claro, uma guerra totalmente desigual, porque a arma do branco era o tiro e o deles era o arco e flecha. Aliás, esse conflito foi muito interessante porque ele também fez com que os bandeirantes conhecessem as nações, os dialetos, como que você fazia uma travessia do rio Tietê para chegar no rio Cuiabá, tudo em rio. Então esse conhecimento só o índio podia dar. Então o índio foi o grande guia das monções. Ele que sabia o que comer no trajeto, a planta que era venenosa, os perigos dos animais, perigo até de outras nações indígenas de atacar as monções. Eles que carregavam tudo, que transportavam de um lado para outro. Enfim, a significação do índio foi muito importante, não só nesse primeiro momento, e até hoje, para Cuiabá, os Bororo, entendeu? Que permanecem também ali. Quando Rodrigo César de Menezes cria o Senado da Câmara, todos eram, os vereadores, uma boa parte era advogado. E eles é que escreviam os anais do Senado da Câmara, ano a ano, o que acontecia nessas minas. Então esse documento que hoje está no Arquivo Público de Mato Grosso, mas já sofreu uma publicação interessantíssima com a transcrição e a parte em DVD, a parte escrita, manuscrita. Ela vai mostrar a capacidade intelectual desses homens que eram os vereadores. Porque naquele tempo a vila, ela administrava tudo, não era só para fazer lei como é hoje. Não, administrava a economia, os impostos, criava a legislação, fiscalizava a sua implantação, enfim. A vila, o Senado da Câmara, era o organismo mais importante no mundo colonial, porque a Assembleia só vai ser criada no século XIX, 1831, quando D. Pedro, com o ato adicional, cria as assembleias. Até então o poder estava concentrado todo na vila, né? Então a Vila Real do Senhor Bom Jesus foi realmente pioneira nessa garantia da fronteira oeste. De onde é que se extrai essa relação do Tupacaju, Jacombolo? Então, esse falar cuiabano é muito especial, porque nós temos nações indígenas com todo esse vocabulário, essa puxada do X, trocar G por Z, Zis, traz o Zis, professora.
entendeu? E a influência espanhola, sem dúvida alguma, porque quando fala em fronteira, não era uma fronteira, uma barreira, não, ali havia comunicação. E, naturalmente, as falas, as festas, as músicas, todas se contracenavam. Então, o falar cuiabano, ele tem influência português, porque tem uma parte casta da língua, mas também tem essa parte que incorpora os diversos segmentos. Chatia já me chamou na chinchu chata já foi ai. Então, Cuiabá nunca perdeu a hegemonia. Mesmo com a capital lá em Vila Bela, Cuiabá manteve como entreposto comercial de subida para o Guaporé. Ele vai, como tem Cáceres, eram os 3 portos importantes, Corumbá, no sul, hoje Mato Grosso do Sul, Cuiabá e Cáceres. Era a interligação fluvial com o Rio Paraguai, porque quando as monções foram desativadas, o Rio Paraguai abriu depois da guerra e aí começaram a entrar estrangeiros, alemães, italianos, ingleses, e vão criar o grande comércio importador e exportador com as casas comerciais. Então, Cuiabá foi tão importante que, quando foi criada a Assembleia Legislativa, a 9ª lei foi tirar a capital de Vila Bela, passar para Cuiabá. Aliás, os 3 últimos capitães generais já moraram aqui, já tinham residência em Cuiabá. Então, Cuiabá sempre foi o originário da vila e ele manteve essa hegemonia no século XIX também. E no século XX, já com a abertura da navegação e depois, a partir de 30, parou a navegação pelo Rio Paraguai e começaram as rodovias, não é? Ligando Cuiabá, Campo Grande, Corumbá, Poconé, Chapada. Aí nós vamos ver vamos dizer, uma centralização de Cuiabá enquanto um polo hegemônico nessa região. E com o Estado Novo, com a marcha para o oeste, Cuiabá vai ser um grande ponto de referência para essa fundação. Depois veio Rondon com as linhas telegráficas, com a SPI, e mais pós-divisão, um grande movimento migratório que veio constituir Mato Grosso pós-divisão. Mas antes o movimento já tinha começado para dar base, para dizer, olha, essa região vai dar certo. E aí dividiu. Então, na verdade, Cuiabá sempre teve uma hegemonia e manteve. A Rusca, em 1835, é marcante o poder de Cuiabá, não é? Onde os militares, não só militares de patente, mas os homens bons que constituíam a Guarda Nacional, eles vão criar um território de poder aqui e vão ser capazes de fazer um movimento armado contra não só a elite, quando falava é português contra brasileiro, não é só isso não. Na verdade, a elite que foi sendo criada aqui, Cuiabá, ela detinha o poder econômico, mas não detinha o político. E ela queria o político, que é onde ela ia dar o tom. Então a Rusca é muito representativa da luta dos nativos pelo poder. Eu estudei no meu mestrado
Eu fiz uma exegese documental do Auto Sumário Crime. Interessantíssimo, porque os revoltosos diziam: abaixo os caiados, quer dizer, corta a orelha e traz para o quartel. Se for morena, não é, tá errado, mas se for branca, tá certo. Então havia uma luta étnica e de cor também nesse movimento, além da vontade política que eles tinham de assumir o poder, e assim o fizeram. Muito bem, professor, e a Cuiabá do século XXI? Pois é. Qual é essa Cuiabá do século XXI? Qual é o lugar de Cuiabá hoje no Mato Grosso, na sua perspectiva, né, nos seus estudos? Então, toda a capital, por concentrar o poder, por ter as repartições, os secretariados, é um espaço hegemônico, não tem como. E como tal, eu estou em Cuiabá há 43 anos, vou fazer 44, conheci Cuiabá sem asfalto. Eu conheci Cuiabá tudo na terra, com duas mãos, na Avenida Getúlio Vargas, era um poste aqui, outro ali, e eu vim para a constituição da universidade. Então eu que vivi essa Cuiabá, essa transformação, realmente não é só porque ela detém o poder, ela foi criando mecanismos para acolher os que vinham também e proporcionar o que as grandes capitais oferecem. Então ela é hegemônica ainda nesse sentido, de ter o poder, deter o poder político, mas também oferecer serviços, oferecer, não é, o comércio, que a população que chega, tanto os do interior quanto os da própria capital, reivindicam. E esse lugar da Cuiabá do século XXI e da Cuiabania no Mato Grosso, professor? Então, como eu disse, o território é fluido, o território é dinâmico. Então, na verdade, Cuiabá sofreu uma grande transformação, porque ele se abriu à grande migração. Ele era o ponto de apoio para os migrantes subir para o norte, entendeu? Se expandir. E muitos deles, claro, ficaram na capital. Então, Cuiabá criou a primeira universidade federal. Eu participei da fundação em 70. Então, na verdade, ela foi criando esses mecanismos não só para os filhos da terra, mas também para os chegantes. Então, ela tentou abraçar, digamos assim, e fazer movimentos de melhoria intelectual da cidade, de comércio, de serviço. Então, hoje, Cuiabá é uma pequena metrópole. Ela tem os serviços que outros lugares não têm. Então, ela é ainda hegemônica no sentido de atrair o pessoal para lá, entendeu? Não é só para fazer compra, essas coisas, não, mas para participar de congressos, de coisas, de encontros, de seminários. E com a criação da UNEMAT, foi muito importante não ter o campus lá, que vai ter, se Deus quiser, a parte tecnológica lá, vai estar ficando muito bonito. A UNEMAT prestou um grande serviço ao Mato Grosso, ou seja, colocou os raios, os tentáculos dela praticamente em todo o Mato Grosso. Que mensagem a senhora passaria nesses 300 anos de Cuiabá? Eu acho que hoje, Cuiabá, com essa movimentação que teve ao longo de 300 anos, ela é uma Cuiabá de todos.
Então é necessário que a população, de maneira geral, conheça as raízes desse lugar que faz 300 anos, dos esforços que foram despendidos no século XVIII, no século XIX e atualmente. Então, eu acho que as origens, aquilo que marca o território que eu estou pisando, é muito importante para a questão identitária, de você saber e conhecer o território onde você mora. Eu vim de lá pra cá. Eu sou de Cuiabá. Eu vim de